Olá! A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. E esse episódio, ele é um episódio diferente, porque todos os dias nós temos meditado sobre um capítulo específico da Palavra de Deus, mas hoje nós vamos fazer um fechamento do livro de Eclesiastes. E talvez você esteja pensando aí, mas Rita, isso é realmente necessário? Bom, eu não sei o quanto o livro de Eclesiastes falou com você, porque eu já havia lido Provérbios e Eclesiastes antes, né? A gente faz a nossa leitura anual. Na igreja anterior onde eu pertencia, eu era incentivada a ler a Bíblia todos os anos. Aqui na nossa igreja também, onde eu frequento agora, onde nós congregamos. Mas essa coisa de você ler e meditar sobre o texto com calma, sem a pressa de terminar em um ano a leitura, tem trazido para mim um tom diferente. E Eclesiastes teve um sabor diferente no meu paladar e eu quero falar sobre isso com você. Eu fui orar diante do Senhor e perguntar, Pai, é isso realmente necessário? E a resposta que eu recebi do Espírito Santo no meu coração foi, fala com eles a respeito disso. Então, se você já participou, né? Se esse não é o seu primeiro áudio, se você está ouvindo sobre Eclesiastes agora, bom, volta lá depois desde o capítulo 1, ok? São 12 capítulos maravilhosos. Mas se você está vindo no estudo comigo, eu não sei se você entendeu, mas eu espero que sim. Eclesiastes é um livro que vai nos mostrar uma pessoa como Salomão, que teve tudo. Ele teve acesso a todas as coisas que o dinheiro e que a honra podem trazer. Então, Salomão era rei, gozava de boa reputação, teve paz ao redor em relação aos seus vizinhos, aos inimigos. Ele pôde construir um templo, ele teve um pai abençoado que era Davi, ele teve quantas mulheres quis, ele tinha dinheiro, saúde, enfim, tudo aquilo que você pode pensar, humanamente falando, que uma pessoa poderia ter e ser feliz, e ser plena, e ser completa, Salomão teve. E quando a gente lê Eclesiastes, a impressão que nos deixa, porque são essas as palavras que ele nos traz, ok, coma, beba, aproveite do fruto do seu trabalho, mas tudo isso é vaidade, tudo isso que está diante dos nossos olhos é nulo. E isso traz para nós, mortais, né, nós que não temos todo o dinheiro de Salomão e nem todo o prestígio de Salomão, aquela sensação de uau! Então, muitas vezes, quando eu penso que eu seria feliz se eu tivesse aquele carro, ou se eu fosse casada, ou se eu tivesse filhos, toda essa ideia que a gente tem de que a nossa felicidade habita em um lugar onde você deveria chegar, cai por terra. A gente percebe que essa é uma ideia errada. Que, na verdade, a felicidade, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E a nossa felicidade não está em nós também, porque nós não conseguimos ser felizes sozinhos, né? Mas a felicidade vem de Deus habitando em nós. É o Senhor Deus no nosso coração que preenche em nós. É o temor do Senhor que preenche em nós o entendimento de que nós somos amados, de que nós somos filhos, de que Ele está conosco, de que Ele não nos abandona, de que ainda que todos ao nosso redor virem as costas para nós, nós ainda assim não estaríamos sozinhos. E ainda tem uma outra mensagem em Eclesiastes que me impactou muito, que é o fato de que Salomão diz para nós, né, com palavras belíssimas, filho, você vai morrer. Isso me lembra do Cid, da Era do Gelo, né? Se você nunca assistiu, é ridículo, mas me lembrou, né? Ele disse, nós vamos viver, não, nós vamos morrer. E é bem isso. Eu e você, a cada dia, estamos mais perto da morte física, mas não espiritual. E Salomão traz também essa reflexão. Este corpo que temos hoje vai voltar ao pó, de onde veio, né? Viemos do pó, como diz Gênesis. Mas nós vamos nos encontrar com aquele que nos deu o Espírito, né? Haverá um julgamento a respeito de todas as obras que cometemos aqui. Então, enquanto Salomão diz para nós, olha, faça o que você bem entender, mas lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso, para mim, é fabuloso. E mocidade é que você não entenda como, até quando você tem 30 anos, ok? Eu com 43 ainda, né? 43 na verdade não, né? Esse áudio aqui vai no ar no dia 13, que é meu aniversário. Então, hoje eu tô fazendo 44 anos. Eu ainda tô nos dias da minha mocidade, né? Eu tô igual Josué e Caleb. Eu tô pronto para conquistar a terra. Tô cheia do vigor do Senhor. Então, veja, nós temos que
abraçar essas ideias que Salomão nos trouxe como verdades diárias, né? Vamos nos encontrar com o Senhor. E quando eu estava pensando em tudo isso, eu me recordei de um estudo maravilhoso que falava sobre salvação. Então eu vou mencionar para você alguns textos agora que completam a ideia trazida por Salomão em Eclesiastes. E o primeiro deles é Colossenses 2, de 13 a 14. E eu quero dizer que você sabe que eu estou estudando a minha Bíblia. Alguns de vocês me encontram e falam, deixa eu ver sua Bíblia. E eu mostro. Eu marquei todos esses textos que eu vou mencionar agora com uma caneta de cor diferente. E eu escrevi do lado salvação. Que todas as vezes que eu precisar explicar sobre salvação na Bíblia, eu tenho esses textos prontinhos ali numa cor diferente. Porque, de repente, você, assim como eu, ocupa a sua cabeça com várias coisas e às vezes você lembra do texto, mas não lembra onde fica. Então, se você tem a sua Bíblia pintada, é mão na roda, gente. Então, vamos lá. Colossenses 2, 13 e 14, né? Nos diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne, Deus lhes deu vida com Cristo. Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Rita, o que esse texto tem a ver com Eclesiastes? Tudo a ver, gente. Se um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Criador, nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito desse encontro. Bem, eu e você, né, somos pecadores. O meu coração e o seu coração se inclina para o mal. É muito interessante, né, que mesmo a criança que é linda, que é fofinha, a gente percebe que existe uma idade que a gente pensa, poxa, a criança é inocente. Mas passando essa idade da inocência, ela já começa a desenvolver ideias egoístas, colocando o seu eu no centro e querendo sentar no trono, né? Sentar no trono, não sendo empática muitas vezes. Então a gente percebe que o pecado é do ser humano. Só que Deus resolveu esse problema para nós, né? Antes nós estávamos separados, agora Colossenses vai nos dizer que enquanto nós estávamos mortos por causa do pecado, né, das nossas transgressões, o Senhor deu vida para nós em Cristo. Então esse encontro que Salomão está falando que nós vamos ter, porque nós vamos morrer, nós vamos nos encontrar com o nosso Criador, né? E o fio de prata tá lá, né? O copo tá lá pendurado. Em algum momento esse fio de prata vai romper. Só que nós tivemos de Deus um presente. Ele nos deu vida com Cristo. E Ele perdoou os nossos pecados. E Ele cancelou uma escrita de dívida, né? Antes nós havíamos sobre nós a condenação do pecado. E agora, embora em nós ainda pequemos, aquilo que estava sobre nós foi removido, porque diz esse versículo que todos os nossos pecados foram pregados na cruz. Então a cruz, né, que muitas vezes as pessoas carregam como um pingente, eu também tenho um pingente muito bonito de cruz, a cruz é um sinal de amor. Lá morreu o nosso Salvador, mas a morte de Cristo, ele não é somente uma coisa fixa, porque o nosso Cristo já nem está mais na cruz, né? O nosso Senhor ressuscitou, mas a cruz é um sinal de amor. A cruz é um sinal de pagamento de dívida. Você antes, né, tinha uma escrita de dívida. Imagina que uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, foi lá e pagou a dívida para você. E então, quando nós pensamos na morte que Salomão menciona em Eclesiastes, a gente não precisa mais temer. Um dia, quando encontrarmos o Senhor, a nossa dívida foi paga. Agora, João 1,12 vem explicar para nós a chave de tudo isso. Rita, se Deus então pagou a dívida por mim através de Jesus Cristo, eu quero acessar, eu quero ter direito a isso, né? Eu quero pegar o recibo disso. Olha que João 1,12 fala. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. João 1,12, vai olhar lá na sua Bíblia. A Bíblia fala de nós nos tornarmos filhos de Deus. E esse versículo e outros similares vêm quebrar uma ideia muito errada que eu tinha no passado, eu não sei se você tem ela também. Todos são filhos de Deus. Mentira. Esse versículo está dizendo que nós recebemos autoridade de nos tornarmos filhos de Deus se nós cremos em Jesus Cristo, né? Se nós recebermos Ele na nossa vida, né? Aqueles que acolhem os ensinos do Senhor Jesus na sua vida. A salvação ou o tornar-se filho de Deus tem a ver com nós recebermos Jesus Cristo e os seus ensinos no nosso coração e buscarmos fazer a vontade dele através da nossa vida. Então, se você
nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração, vem ser o Senhor da minha vida. Senhor, endireita os meus caminhos. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio, Pai, que o Senhor ressuscitou e que um dia o Senhor vai voltar. Pai, me faz uma nova criatura em nome de Jesus. Amém. Se você fizer uma oração simples dessa, como eu falei agora, com fé, e você crer no seu coração, o que João 1,12 diz é que você se torna filho de Deus. E João 5,24 vai completar essa ideia. Escute aqui. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, ouvir as palavras de Jesus e crê em aquele que enviou ele. Quem enviou ele? Deus. Se você crê em Jesus e crê em Deus, continuando, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só, quando você e eu, o fato de eu e você crermos em Deus e cremos que Jesus Cristo é o Messias enviado por Ele, diz que nós já passamos da morte para a vida. Então, isso significa que, embora você não tenha morrido ainda, e você antes talvez não tivesse uma perspectiva de vida eterna, aqui diz que você já tem vamos dizer assim, o ticket para a vida eterna. Eu acabei de me lembrar de agora um louvor em espanhol, quando nós moramos no Chile, eu não vou cantar, mas que falava que nós vamos ao céu e que nós já temos o bilhete da salvação. Claro, não é um bilhete, né, gente? Mas era um louvor muito bonitinho para crianças. Então, você, embora vivo, aí a gente poderia corrigir a frase do Cid, né? Nós vamos viver. Nós vamos viver. Sim, nós não vamos morrer, nós passamos da morte para a vida. E aí, quando você encontrar, quando o fio de prata, quando o seu fio de prata se romper, e você estiver ali à beira da morte, você for encontrar com o Senhor, você vai passar da vida e você vai ver a vida eterna, como a Bíblia também descreve. Um dia a gente vai chegar lá, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, mas você tem direito, você não precisa ter medo da morte. Você está me entendendo, meu irmão? Porque da mesma maneira que a Bíblia fala que existe uma vida eterna, porque enquanto espírito nós somos eternos, existe uma vida eterna com Deus, também existe uma vida eterna de sofrimento e ranger de dentes. A Bíblia também fala sobre isso. E Colossenses 1,27 vem trazer uma outra ideia. Escute aqui. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios. Gentios somos eu e você, né? Aquele que não é judeus. Qual que é o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. E aí, esse versículo está dizendo para nós, de maneira muito resumida, Cristo está em nós. E aí, isso explica aquilo que eu falei a princípio. Nós nunca mais estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está em nós, porque Cristo nos salvou e nós cremos nele. Olha só, e se cremos nele, e se ele está em nós, a gente não tem direito somente a uma vida eterna. A gente não tem direito somente a visualizar e viver algo depois que o fio de prata se romper, como diz Salomão. Mas a gente tem coisa nova aqui. 2 Coríntios 5,17 vai falar assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A vida com Jesus Cristo não é uma vida eterna somente, aquela coisa de, então quando eu morrer, mas tem a ver com viver a vontade de Deus aqui. Você imagina que você teve uma vida de sofrimento e de tristezas até conhecer Jesus, até entregar a sua vida para Deus através de uma oração, como essa que eu fiz agora de pouco com você aqui. Então, agora, a Bíblia te diz que você tem direito a um recomeço. E recomeço é igual uma reforma. Talvez você tenha que quebrar algumas paredes na sua vida, talvez você tenha que contratar uma caçamba, talvez você tenha que colocar todo esse entulho na caçamba, se é que você está entendendo a metáfora, e você vai recomeçar, você vai construir coisas novas. Então, se antes você era uma pessoa que começava as coisas e parava na metade, agora é diferente. Se antes você era uma pessoa desanimada, que não conseguia ter ânimo dentro de você, agora você tem Cristo em você. E você pode todas as manhãs dizer: Jesus, me dá do teu ânimo. Senhor, me dá forças para viver esse dia. Pai, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Deus, qual que é a nossa agenda para hoje? Né? Com quem que eu vou falar? Prepara bons encontros para mim. Então, há um recomeço. E há um recomeço por quê? Olha o que diz o versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5 também. Diz assim: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Deus entregou o seu Filho amado para morrer na cruz, por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser justificados e um dia nos chegarmos perto dele, porque ele é santo. E talvez você pudesse pensar, como eu já pensei um dia, pô, mas até que eu sou legal, eu nunca matei, eu nunca roubei, né? A gente sempre quer se justificar, puxa, eu nunca traí, pô, sou uma amiga legal, mas a nossa justiça, né, não se compara à santidade de Deus. Nós não poderíamos chegar na presença de Deus se não fosse através disso. Deus, em amor a nós, ele se tornou carne e morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós, né? Para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E então nós conhecemos o amor do Pai. Você é muito amado. 1 João 4, de 9 a 11 fala assim: desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Então, olha só como Deus manifestou o seu amor. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que lindo. Deus enviou Jesus para que eu e você possamos viver por meio dele. É por meio dele que a gente vive todos os dias. É por meio dele que a gente deve viver todos os dias. Perdoando quem nos ofende, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, cuidando da nossa vida, cuidando do nosso corpo, sendo pessoas que são usadas por Deus, não porque fazem grandes coisas. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho ministério na igreja, eu não participo. Escute, se você servir a igreja com o seu dom, você está fazendo uma coisa linda, que é o que Deus quer que você faça. Mas se você é uma mãe com um monte de criança pequena e o seu único ministério dentro de casa, né, o fato de você cuidar do seu esposo, o fato de você cuidar de você, o fato de você cuidar dos seus filhos, isso já agrada a Deus. Você não precisa estar no ministério na igreja, não é exatamente isso que é um mandamento, né? A questão tem a ver com a sua comunhão com Deus e com aquilo que Deus quer usar você, onde Ele quer te usar, onde Ele te colocou. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Ou seja, eu e você, nós não amamos a Deus primeiro. Ele nos amou primeiro, né? E esse é um tipo de amor maravilhoso, né? Quando nós, humanamente falando, né? Quando a gente ama o outro e recebe amor de volta, ok. Mas é muito interessante quando alguém nos ama sem ter sido amado por nós primeiro. E com Deus foi assim. Ele olhou para mim e olhou para você, e você sabe quem você é e eu sei quem eu sou. A gente sabe que a gente não é digno do amor de Deus, mas ainda assim Ele nos amou e Ele quis nos reconciliar com Ele. E versículo 11 fala assim: amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. E aqui vem a continuação da lição, né? Nós devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Nosso próximo é só quem a gente gosta? Não. É gostoso amar quem a gente ama, mas a gente precisa amar também aquele que muitas vezes não é uma pessoa tão legal. Nós devemos orar por essa pessoa. Nós não devemos pagar o mal com o mal, né? Nós devemos pedir que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros assim como Ele nos amou, né? Esse é o nível do amor que o Senhor quer que a gente distribua. E por último, né, para finalizarmos essa meditação, Colossenses 1,13 fala assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, Colossenses 1,13 vai dizer que você antes morava num reino, que era o reino das trevas. Antes, o inimigo das nossas almas, Satanás, tinha poder, tinha controle sobre a sua vida. Mas agora, você tem direito ao reino de Jesus. E você pode orar ao Senhor. E você pode pedir ajuda para pessoas de Deus. Caso você esteja passando por situações que você percebe que são mais do que naturais, mas que são sobrenaturais. E que o inimigo não quer abandonar. E que você talvez, por não ter forças e não estar dependendo tanto do Senhor, você não tem conseguido romper. E eu não falo isso para te ofender. Nós somos um corpo, que é o corpo de Cristo. E se você passa lutas, né, você pode pedir ajuda, né? Se antes de conhecer Jesus, você se envolvia com homens casados, e hoje você conheceu a Cristo e você fala: Rita, eu quero ser diferente, mas todas as vezes eu caio no mesmo pecado. Parece que eu estou presa. Talvez o inimigo tenha colocado em você uma algema, vamos falar dessa maneira. E além disso, você precisa de oração. Você precisa da convicção para não fazer mais aquilo que não fazia, vamos falar dessa maneira, você já sabe que é errado, mas você precisa que alguém ore por você, né? Você não pertence mais ao reino das trevas, você agora pertence ao reino de Jesus. E você foi reconciliado, que é o que nós encontramos a partir do verso 19, do mesmo capítulo 1 de Colossenses, até o 22, que diz assim:
Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, né, em Jesus. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, que foi isso que Jesus fez. Ele nos reconciliou com Deus, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Então, nós finalizamos aqui com esse texto. Fomos reconciliados com Deus. Hoje temos paz com ele. Antes, quando andávamos perdidos, sem crer em Cristo, estávamos somente entregues ao pecado e imersos nesse reino das trevas. Mas agora, a gente, pela fé, né, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus e podemos começar tudo de novo. Não só com fé de que um dia iremos nos encontrar com o Senhor, como disse Salomão, né, mas também crendo que, porque cremos em Cristo e porque cremos em Deus e porque buscamos viver a vontade dele nas nossas vidas, que ele viva através de nós, um dia vamos viver a vida eterna com ele. Você, amado, se você nunca fez uma oração reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, agora é a hora. Você pode orar comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido por mim na cruz. E te agradeço porque o Senhor me reconciliou com Deus. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração, entre na minha mente. E que o Senhor venha fazer morada e que o Senhor tome o senhorio mesmo da minha vida. E que eu possa viver aqui na terra, Senhor, todos os dias da vida que o Senhor me der, a tua vontade. Eu te reconheço, Pai, como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração com fé. Faça ela com as tuas palavras. Não precisa ser igual a minha. E que Deus abençoe muito você. Em nome de Jesus.